Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor! Feliz ano novo para todos vocês aqui do canal Ensinador Cristão EBD. Estamos neste ano junto com você. Dessa feita vai ser uma lição maravilhosa dos primários. Eu sou a Tianinha e estou mais uma vez com a lição dos primários. Essa lição vai nos ensinar muito. Vamos para o sumário dessa lição. Primeira lição vai ser: seja forte e corajoso. A segunda lição: a coragem e a fé de uma heroína improvável. A terceira lição vai ser a união e a coragem para romper muralhas. A quarta lição vai ser a coragem de ajudar. A quinta lição vai ser a coragem do profeta que confrontou o rei. A sexta lição: uma mamãe corajosa, cheia de fé. A sétima lição: coragem e perseverança para recomeçar. A oitava lição: coragem para vencer gigantes. A nona lição: coragem para louvar a Deus na guerra. A 10ª lição: coragem e fé à prova de fogo. A 11ª lição: coragem para vencer leões. A 12ª lição: coragem para anunciar a salvação. A 13ª lição: o amor e a coragem que venceram a morte. Essa lição é para vencermos, termos coragem. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou o teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso diante das dificuldades desta vida. Essa lição é uma lição maravilhosa e vai nos ensinar, professor, a termos coragem, a vencermos os desafios, confiando no Senhor. O objetivo da nossa lição é que os alunos creiam que, com Deus, eles podem vencer qualquer obstáculo. E o ponto central da nossa lição é: quando Deus está do nosso lado, não precisamos ter medo de nada, porque está conosco o general dos generais. Olha só que coisa maravilhosa. Querido professor, não esqueça que a primeira lição é falando: seja forte e corajoso. Está no livro de Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 9, e Josué, capítulo 3. Aí você vai ler a palavra do mestre para você, que é uma palavra de incentivo para nós. Antes de começarmos a lição, vou mostrar para vocês o ponto turístico da nossa lição. Muito lindo, lindo mesmo. É a Igreja Ursulina da Santíssima Trindade. Olha só, que coisa mais linda. É um marco arquitetônico e religioso, localizado no centro de Ljubljana, a capital da Eslovênia. Não é lindo, minha gente? Que coisa interessante. Deixa eu ler mais um pouco para vocês. Construída no estilo barroco, é uma das mais impressionantes igrejas do país e um exemplo notável da influência da arquitetura italiana na região. A igreja foi construída entre 1718 e 1726, por ordem da Ordem Ursulina. As Ursulinas é um grupo de irmãs católicas que chegaram a Ljubljana para se dedicarem à educação de jovens e mulheres. Olha só, que monumento, que coisa mais linda, minha gente. Olha só que coisa linda. E vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Ah, professora, eu tenho uma novidade para vocês. Sim, tenho uma novidade para vocês maravilhosa. É um caderno de frequência e de comportamento também, sabia?
que o tio Eliel fez para nós do canal e passou para vocês que estão aí do outro lado da telinha, nos ouvindo e estando conosco nas nossas lições. Aqui são 2 folhas, vocês vão imprimir. Tem a primeira folha, ó, frente e verso. E a segunda folha, frente e verso. Vocês fazem como um caderninho, daqui vocês colocam o grampeador, né? Dá um clique neles. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Meu Deus, me faz forte e corajoso. Essa é a classe dos primários. Olha que coisa linda, gente. Fiquei muito feliz quando o tio Eliel resolveu também me presentear e presentear vocês. Muito obrigado, tio Eliel, pela sua dedicação. Olha só. Aí aqui, vocês vão abrir, né? A cada aula você ganhará uma figurinha. Para completar o álbum, é importante que você não falte nenhuma aula. A figurinha extra são liberadas nas aulas que você procede virtuosamente. Eu vou mostrar a figurinha extra. Vou mostrar para vocês como é aqui nesse álbum. Completar o álbum lhe garantirá uma grande recompensa. Com a figurinha extra, você consegue alguns benefícios muito importantes. Esse álbum de figurinhas pertence, aí a criança vai botar o nome, só que esse álbum vai ficar com você, viu, professor? Para você ficar por dentro. Aqui você vai colocar, da primeira lição, a figurinha que vai estar aqui na descrição do vídeo. Primeira lição, segunda lição, terceira lição, quarta lição, aí vai. Quinta lição, vai fazendo. Só que na primeira lição, se você tem um aluno que ele destaca, ele vai vir para aqui, ó, para essa figurinha daqui. São 13 lições. Vejam que são 13 lições. Aqui você vai dar a figurinha da última lição, mas aqui vai ter a criança de destaque. Como eu estava falando para vocês, cada figurinha dessa representa a frequência do aluno. Essa daqui, a última, que são 13 lições aqui, representa o comportamento, a leitura de versículos, o envolvimento da criança na sala. Cada criança vai ser imprimido um livrinho desse para dar para ele na hora da sala. Esse livro de frequência, professor, vai ficar com você, para que você, no final do trimestre, apresente a criança tudo organizadinho, mas todo domingo ela vai colocar a figurinha de cada lição, tá certo? Só a última, que tem as 13 lições, é pelo comportamento de cada domingo. Domingo. Pronto, primeiro, aí a criança se comportou, aí você vai botar aqui a figurinha. Mas aqui vai estar o nome da criança. De cada criança vai ter um albinho desse, tá certo? Ok. Na lição da criança, do aluno, que eu estou com a lição do aluno também, tem a frequência também aqui, ó. Aí você coloca a frequência da criança aqui, como ele veio. Aí, porque essa aqui ele leva para casa. Outra coisa, professor, peça ao seu aluno para colocar aqui, ó, na capa da lição, faça um desenho seu bem bonito. Ou desenho a foto da criança e aqui o nome da criança para ficar registrado. E outra mais, peça para uma criança, ou todas as crianças, cada uma vai ler a carta ao aluno. É muito linda essa carta para o aluno e muito importante, né, ele saber aprender a valorizar o que vem dentro da lição para ele. E aqui são os países, né? Aqui tem uma Bíblia no meio, né, muito importante das crianças. Diz, olha, tem um pedido de Jesus para nós, que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vocês sabem, na lição de vocês, criança, tem uma Bíblia aberta com o versículo, logo no começo. É ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide é nosso, porque Jesus já deu esse ide a nós. Então, nós precisamos ir e ganhar vidas para o reino. Não é isso? A nossa lição fala sobre Josué. Pense você, Josué, um homem que estava ao lado de Moisés. Só que Moisés morreu. E agora? Deus tinha uma promessa para levar o povo para a terra prometida. E Deus preparou quem? Preparou Josué.
para esse grande desafio. Porque foi um desafio para a vida de Josué. Porque ele vinha o tempo todinho com Moisés. Mas Moisés morreu e agora era a vez desse homem de Deus, desse jovem, levar em frente o povo de Deus para a terra prometida. E você vai perguntar às crianças, imagine, você ter alguém que você confia, que você está sempre ali com aquela pessoa, só que aquela pessoa, ela morre, né? Aquela pessoa morre e você fica só. Só que você precisa vencer um desafio que foi colocado na sua mão. E o que você faz? Você como cristão, qual a sua posição que você deve tomar? Pergunta às crianças vão dizer. Cada uma vai dizer uma coisa, mas vai ter uma no meio que vai dizer, orar a Deus, né? Pedir a Deus orientação para saber como é que eu posso lidar com essa situação. Explicar às crianças que a melhor coisa que nós temos que fazer é orar, é dialogar com Deus. Quando nós oramos, nós estamos dialogando com Deus. Quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. E quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Então estamos em um diálogo com Deus. E Ele está agora só pronto para nos ouvir. É isso, é muito lindo, muito lindo. Convido as crianças para isso. E Josué vai nos ensinar uma grande lição, né? Através da sua coragem, da sua força, e não desanimando e não tendo medo. Porque até que ele tinha que mandar o povo para essa terra. Vamos lá, parar um pouquinho para se alimentar dessa história. A missão de Josué era muito difícil, pois ele teria de invadir e expulsar os povos inimigos, dividir a terra entre as 12 tribos e ajudar o povo a ser fiel ao Senhor. Ele já sabia como o povo tinha saído rebelde, mesmo com a boa liderança de Moisés. Certamente, o seu coração estava aflito. Quem não fica aflito, né? Em saber que vai comandar uma multidão de pessoas, aonde tem gente de todo tipo, né? Tem gente de todo tipo. Tem gente mal-humorada, tem gente alegre, tem gente com raiva, tem gente desobediente, tem gente obediente. Ele ia comandar esse povo. Então, ele estava muito preocupado. Então, Deus usou, né, ali através da sua palavra, em Josué capítulo 1, versículo 9, parte A. Seja forte, corajoso, não teme, não desanimes, não tenha medo, Josué. Eu estou contigo. Aonde você for, eu vou estar. Quer dizer, Deus, ele deu aquela confiança a Josué para que ele prosseguisse. Mesmo assim, ele faz conosco. Quantas e quantas vezes nós passamos por processos difíceis, processos até de rejeição, né? Somos rejeitados, abandonados, mas o Senhor, Ele não nos deixa só. Ele nos abraça, Ele nos conforta, Ele nos dá a força para vencermos e prosseguirmos em conhecê-lo. Porque a maior coisa que nós fazemos é conhecer o Senhor. Quando nós conhecemos a Deus, as coisas que nós estamos passando nessa terra, o desprezo, né? A cara feia, isso não assusta não, porque a gente serve um Deus poderoso, um Deus que cuida. Aproveita esse tempo para estar conversando com o teu mestre. Deixa quem quiser fazer cara feia, deixa quem quiser murmurar, deixa quem quiser falar. Seja você um professor que se dedica a fazer a obra de Deus. Esqueça o que estão falando de você ao teu respeito. Confia que foi pelo sangue de Jesus que você foi resgatado e pronto. Esquece as maldades do ser humano. Certamente o seu coração estava aflito. E qual é a melhor coisa a fazer quando nos sentimos assim? Orar, falar com Deus e ouvir a direção dele para nós. E foi exatamente o que Josué fez. E Deus falou que ele não tivesse medo. Porque o medo paralisa. O medo faz você não ter forças para você prosseguir. O medo, ele vem com aquela coisa de desânimo. Quando você tem medo, você recua, você não tem coragem de enfrentar. Até porque o medo, quando ele vem, ele apavora. E Deus disse, não tenha medo. Eu estarei com você, como estive com Moisés, e nunca te abandonarei. Que palavra de vida, que palavra de encorajamento, que muitas vezes nós precisamos de uma palavra assim, mas nós não temos palavras assim. Mas o nosso Deus, ele nos dá essa palavra.
Não espere palavra do ser humano. Não, espere palavra do Senhor, porque você faz a obra do Senhor. É para Ele que você está fazendo. Então, dê o seu melhor. Então, professor, você fala para os seus alunos. Não tem um atleta, ele está correndo, né? Você vê que a distância para chegar são várias pessoas correndo, né? Naquela pista. Só que, se a pessoa que está correndo tiver medo de prosseguir porque está vendo muita gente, ele não vai vencer, né? E o Senhor manda nós tirarmos o medo e conseguir e vencer. E quantas crianças não estão com medo? Né? Quantas crianças não estão apavoradas dentro de si e precisa dessa palavra? E é você, professor, que vai dar essa palavra para as crianças. Não tenha medo. Deus está no controle da situação. Deus está cuidando de você. Quantas crianças não estão assustadas, né? Quantas crianças não estão apavoradas? Porque nós não sabemos o que está se passando com a criança. Essa lição, ela veio no momento certo. Existem sim crianças que estão com medo. Existem crianças que estão apavoradas. E essa palavra veio para encorajar a criança. Não desanimar, não ter medo, prosseguir, olhar para Cristo, que Ele é mais que vencedor. Né? Quando ele olha para Cristo. Se os atletas parar no meio do caminho, eles não conseguem vencer. Eles não vão ganhar o troféu. Mas o nosso troféu, nós vamos conseguir se nós continuarmos indo sem medo de errar, né? Depois que Josué ouviu a Deus, decidiu agir por fé. Quando a gente ouve a Deus, a gente age por fé. Fale para a criança que o bom é parar, orar e acreditar que Deus está no controle da situação. Né? Olha, nós fizemos a nossa escola dominical do ano passado, a última escola do ano, nós fizemos, como o tio Eliel nos ensinou, que eu achei muito bom, foi o denário. E ali eu vi as crianças com a fidelidade tão linda, minha gente. Eu parei um pouquinho, cortei um pouquinho a lição para falar para vocês. Que eu fiquei admirada com a fidelidade das crianças. Tinha criança comprando até fiado porque esqueceu o denário em casa. Olha que à noite, quando chegar no culto, eu vou passar o denário para a mão da senhora. E passaram o denário mesmo, eu fiquei assustada. Menina, levaram a sério. Mas, minha gente, a gente comprou refrigerante. Teve a ajuda do tio Beto. Teve ajuda de patrocínio, sabia? Aí a gente comprou várias coisas para ali chamar a atenção das crianças. Então, isso ajuda muito as nossas crianças. Depois compartilhamos a lição, da primeira até a última lição. Foi uma coisa tão gloriosa. Por isso que é bom você falar para a criança, né? Faça essa feira com eles, fala que vai fazer isso, uma feirinha com eles no final do trimestre, dá aquele ânimo para as crianças não faltar a EBD, para as crianças estarem ali se alimentando dessa palavra poderosa. É sobre encorajamento e as nossas crianças precisam ter essa coragem, até porque elas estão muito envolvidas em desenhos animados, em jogos, e isso vai estar dando à criança de ter coragem de fazer a obra de Deus. Mas aí, nós, professores, que Deus nos escolheu para esta grande missão, como Josué na vida das crianças, vamos dar o nosso melhor. Vamos ter força, vamos tirar da fraqueza a força e vamos mostrar que o Senhor é conosco. E vamos levar as nossas crianças a entender o significado de um verdadeiro cristão. Ter coragem, né? Não ter medo, não ficar com medo. Ser forte diante das lutas, dos obstáculos, porque criança passa por processo igual adulto. Criança passa por necessidade, por tristeza. Criança passa pela mesma coisa que o adulto passa. Não pense que criança passa diferente, não. Passa pela mesma coisa que o adulto passa. Criança tem depressão, criança tem sentimentos tristes, criança tem angústia na alma, criança chora. Então, tudo isso, mas que precisa o quê? Que nós venhamos nos encher da graça de Deus. Orarmos, buscarmos ao Senhor, estar cheio da sua presença. Que a lição ensina, ter coragem, né? E passar essa coragem para nossas crianças. Ainda que muitas vezes nós chegamos na igreja que só Jesus pode nos ajudar. Só Jesus sabe o que nós passamos, mas nós devemos levar coragem para as nossas crianças, porque nós não sabemos o que foi que aconteceu em casa, o que ele passou em casa. Que possamos levar para as nossas crianças é força, porque as crianças precisam disso.
Professores cheios da presença de Deus, crianças santificadas. Professores cheios da unção de Deus, crianças cheias do poder de Deus. Então, essa lição, ela vai nos ensinar de uma forma muito linda, né? E ali, Deus foi tremendo na vida de Josué. Mas quando Deus está na frente, Ele vai providenciando pessoas para nos ajudar. E é isso. Quando Deus está na frente, Ele sempre utiliza pessoas para nos ajudar. Ele sempre nos protege. Assim, aqueles homens puderam voltar e contar tudo o que viram em Jericó. E Josué ficou ainda mais confiante. Mas ainda tinha um grande problema a ser vencido. Como atravessar o rio Jordão com milhares de pessoas com os seus pertences, idosos, crianças, né? Como? Animais. Josué também não sabia, mas lembrou da palavra do Senhor e creu, e ele foi corajoso e agiu por fé. Por isso disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. E a lição, o objetivo dessa lição é vencer os obstáculos. E veja os obstáculos que Josué passou. Ó, o objetivo, que os alunos creiam que com Deus ele pode vencer qualquer obstáculo. Glória a Deus. Que nós, estando com Deus, nós vencemos qualquer obstáculo. Não existe obstáculo difícil quando nós temos um Deus poderoso em nossa vida e temos confiança que Ele está na frente, agindo de uma forma linda para poder nos proteger. Que coisa maravilhosa. Josué venceu e ele nos traz essa lição. Professores, vocês são mais que vencedores. Para ajudar as crianças a vencer também, é preciso estar com a graça de Deus na vida. E nós somos chamados para esse propósito. Assim os sacerdotes ficaram parados no seco, no meio do rio, até que todos passaram. E Josué mandou que 12 grandes pedras fossem trazidas e colocadas no outro lado como prova para as futuras gerações. Mas o que me chama a atenção foi aqui, ó. Quando os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontanhada na parte de cima. E o povo passou para o outro lado, pisando em terra seca. Você pode também, professor, levar uma arca, né? Fazer uma arca e mostrar também às crianças. Ou você imprimir no papel e mostrar também a arca, né? É muito bom saber que esse Deus está conosco, né? Esse Deus é a nossa força, o nosso socorro bem presente na angústia. Não importa o processo que você estiver passando, confie em Deus, que Ele vai lhe dar a solução, tá certo, professor? Hoje eu quero mostrar para você, professor, a nossa vida, ela é como uma folha, ó. E olha o barulho que ela faz, né? Só que no passar do tempo, a gente vai passando por processos difíceis, né? Processos difíceis, né? Somos machucados, somos magoados, né? Somos desprezados, humilhados, né? Muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com você, machuca as palavras, que tem palavras que é mesmo que uma espada cortando dentro de você, entra nas suas entranhas e faz um estrago feio. E você, por muitas vezes, não tem forças para nada. Você fica desse jeito, né? Sem força, sem coragem para nada. Só cicatrizes, machucado. Você já não faz aquela zoada toda. Mas ainda tem vida. Ainda tem vida em você. Porque você tem um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que mesmo diante das dificuldades, você está ali com Ele, confiante. Você não deixou de ser um verdadeiro adorador por causa das aflições da vida. Você continua servindo ao Senhor em meio ao deserto, em meio às lutas e às dificuldades. Você está ali. Mesmo ferido, mas você está ali. Então, professor, você foi escolhido. Então, somente adore e agradeça a Deus pelo chamado que Ele teve
em sua vida. E assim termino essa lição maravilhosa. Seja forte e corajoso. Não desanimes. Não desanime, seja forte. Continue assim, dessa forma. Seja forte e corajoso. Não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Só Ele pode nos esconder nele. A paz do Senhor. Até a próxima lição.